Olá, tudo bem? Mais um Memória da Rede Manchete. Olha que coisa fantástica. Nós estamos trazendo hoje mais duas pessoas sensacionais para conversar com a gente. Não é isso, Rodrigo? Pô, demais. Aqui só vem fera, né? Só fera. Só vem fera, só vem quem tem história. E você que gosta de história, dá aquela moral pra gente. Se inscreva no canal, @Memória Rede Manchete, lá no Instagram, também no YouTube. Compartilha, manda pros amigos. Fala bem, fala mal, conta a sua história nos comentários. Pede aquele personagem que você viu na manchete, aquele ator, aquela atriz, aquele jornalista, enfim. Vamos trabalhar para a gente resgatar a memória dessa emissora que é tão querida, tão fascinante, que é a Manchete. Por causa disso, hoje nós estamos trazendo aqui o André Auler, que era produtor na Manchete e depois, hoje, virou cineasta, diretor, sabe, virou tudo isso aqui. E a Raquel Boechat, que era também produtora, virou depois diretora, hoje também é professora universitária, só que a Raquel vai conversar com a gente pelo online, tá? E o André está aqui fisicamente com a gente. Quer dizer, ela está fisicamente lá e ele fisicamente aqui, tá? E aí nós vamos conversar com eles, ok? Então vamos começar com a Raquel, por uma questão de gentileza, tá? A Manchete sempre foi gentil com as mulheres. Raquelzinha! Poxa vida, que bom estar com você, Raquel. E aí, tudo bem? Como é que você começou na Manchete? Um prazer estar aqui nessa mesa, incrível, né? Falar da memória da mídia e da televisão e da Manchete, especialmente, que foi a nossa casa, né? Por tantos anos, nosso espaço querido, onde fizemos amigos, né? Onde fizemos carreira, onde fizemos filhos. Né? Muitos fizeram, né? Então, assim, é uma história que realmente é de um tempo feliz da vida de todos nós, né? Por isso que a gente tem a alegria de relembrar a Manchete. Como é que você começou? Eu comecei na Manchete em 91. Comecei em 91. Entrei em 91 como diretora de quadro no programa de domingo, era sob direção do Paulo Alceu. E então eu dirigia quadros, era esse o nome que tinha, diretor de quadro. Eu era diretora de alguns episódios que existiam do programa. E depois, por demanda da própria emissora, o programa de domingo teve vários nomes depois, né? Teve várias reedições dentro da própria televisão, né? Mesmo horário, mesmo tudo, mudava de nome, mudava de diretor-geral, e assim ele foi. Domingo Forte, Domingo, a sua revista em movimento, enfim, teve vários nomes, e o programa de domingo depois voltou a se chamar programa de domingo, né? Eu estive sob a batuta de vários diretores maravilhosos, né? Nelson Roiner, Mário Meirelles, o Paulo Alceu, enfim, a gente teve um circuito disso com uma riqueza, Zé Medeiros, né? Uma riqueza muito importante na maneira de fazer televisão, com uma fotografia especial, com conteúdo elaborado, né? Com criatividade, a gente teve liberdade para trabalhar. Nossa, delícia total. Depois eu participei do documento especial, que teve também outros nomes, né? Manchete Verdade, Manchete Especial, Manchete 24 Horas, isso. E aí já enveredando para uma linha de documentário de rua, né? Então, de investigação, né? Rua, né? Mas, investigação, né? E aí, tipo, sob a direção do Aldir Ribeiro, que foi também um período muito especial. A gente aprende muito com essa turma toda. Foi muito rico, muito feliz. Eu só tenho alegrias a lembrar. Maravilha. André Auler. Poxa vida, que bom ter você aqui também. Raquelzinha, que eu chamo sempre de Raquelzinha, e você, André Auler, que os dois fundaram o grupo do Facebook. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas como é que você começou na Manchete? Conta aí. Bom, primeiro que é um prazer enorme estar aqui com o Santoro, com o Rodrigo, e principalmente por causa da memória, né, da Rede Manchete, porque a TV Manchete virou cult, né? Isso. Tem uma galera hoje de 20 anos que não era nascida na época e que gosta. Isso é uma coisa maluca na minha cabeça, rapaz. Eu fico pensando nisso, como é que pode? Gente que não tinha nascido, não estava nem no saco do pai. Saudade do que a gente não viveu, né? Exatamente isso. É muito legal. É fantástico. Quer dizer, então é um grande prazer perpetuar a memória da Manchete. Bom, eu comecei na Manchete em 86. Uhum. Foi engraçado porque eu estava gravando na Cinédia. Cinédia. Muito tempo, né? Eu fazia publicidade na época. Aí ligaram para a Cinédia, André, telefone para você. Eu digo, para mim?
Aí eu fui atender o telefone. Oi, aqui quem está falando é Maurice Capovilla. Eu Maurício Capovilla. eu falei, meu oi? amigo. Oi, Maurice Capovilla falando comigo? É. Porque eu tinha 20 e poucos anos na época. É o seguinte, é porque a minha produtora saiu e eu tô precisando de um produtor. Me indicaram você. Se você está querendo... Eu falei, Onde eu assino? Eu falei, claro. Você pode vir aqui conversar comigo? Eu digo, claro, vou. Aí marcamos, fui lá conversar. E aí eu... Só para as pessoas saberem, Maurício Capovilla foi um dos grandes diretores de cinema, de TV e da Manchete. Então, fez vários programas com ele, inclusive, aqueles que ficaram marcados. Ele vai contar. É. E aí fui conversar, acertei tudo. E aí, o que era? Era para fazer um programa que na época era mensal, chamado Desafio do Mar. Isso. O pessoal já até brincava, chamava de Desabafo do Mar. E aí... Raquel gostou. Todo mês eu viajava por um canto do Brasil, porque a gente fazia exatamente aquela região que vivia do mar, que o mar era condição sine qua non para os caras viverem, porque era o habitat deles para poder receber substâncias que vinham do mar, né? Exatamente. Aí eu entrei na Manchete, uma semana depois eu fui para Areia Branca, em Natal. Em Natal. No Rio Grande do Norte. Isso. E um mês depois eu fui para Fernando de Noronha. Aliás, olha, mais difícil, né? os dois, tanto a Áurea como a Raquelzinha, estão aqui e eles vão contar as histórias desse livro aqui, que é um barato das histórias que eles fizeram. O Aqui, vamos fazer um jabazinho, né? Pois não. O Aqui, gente, é esse livro que o Santoro escreveu. Não, eu não escrevi, eu transcrevi. Os meus colegas Transcreveu passaram as isso histórias. aí, que aqui também tem Esse a é o meu história também, do né? Santoro na Rede Manchete. Então, assim, são dois livros incríveis que você pode adquirir entrando em contato com o Santoro. A gente vai colocar aqui embaixo o e-mail. É só adquirir falando com o Santoro, já vai autografado e você vai se deleitar aqui com a história, não da TV Manchete só, uma história de Rio de Janeiro, uma história da televisão brasileira. É uma coisa, uma leitura gostosa, acho que vale a pena, hein? Legal. Então, eu queria começar agora, já que a gente estava falando da coisa, puxar a Raquel, porque a história da Raquel é a última, é que fecha o livro, né? E que é muito interessante, que é o resgate do M. Por que esse resgate do M? O André e a Raquel criaram um grupo no Facebook, tá? Para juntar o pessoal da Manchete. Olha que coisa fantástica. E eu fui convidado a fazer parte desse grupo. E aí, eu estava até contando isso. Eu sei que a gente começou a falar com todo mundo, ficava a noite inteira falando. Lembra, Raquelzinha? A gente ficava a noite inteira, lembra, Aula? Lembro. A gente ficava falando a noite inteira pelo Facebook. Aí, de repente, entrou a Leila Cordeiro, lá de Miami, com Eliakim Araújo. Ela falou, por que a gente não faz uma festa para a gente tentar resgatar essa coisa da Manchete e fazer com que a presidente, naquela época, assinasse para os caras receberem, porque muita gente morreu e não recebeu porcaria nenhuma, para não falar porra nenhuma, tá? Porque essa foi a realidade. E muita gente, que está aí até hoje sem receber absolutamente nada. Então, nós fizemos essa festa para juntar todo mundo. Quem foram os caras que me ajudaram estão aqui, os dois, mais Ana Badaró, mais Conceição Pinheiro, mais Odair Rosa, mais Wagner Vitória, mais PC Venceslau, mais Leia Campos. Sabe, o pessoal foi fazendo e a gente fez uma festa. Quem é que fez esse grupo? Foi Raquel e Euler, que fizeram esse grupo. E nessa história nós queríamos resgatar o M da Manchete. Aquele M da Manchete, aquele de aço, né? Que tinha aquele M da Manchete. A Raquel vai contar agora a história, como é que foi. Conta aí, Raquel. Então, a saga do Equador. Isso. A saga do Equador é uma história, né, que, na verdade, ela é coletiva, né? Porque, tipo, se você não foi o autor, eu também não, porque eu resgatei a partir das conversas, né, que estão no grupo, de vários colegas, inclusive, que não estão mais entre nós. Isso. O finado SEAG, né? Jael SEAG e outros, né? Que infelizmente não estão mais aqui para se divertir com a gente, né? Presencialmente. E ali a gente tem participações sobre onde estaria o M, né? E uma procura pelo M. E aí se
são vários M's, né? Se lembra que são vários M's, não era só o M que ficava em cima no pedaço do prédio do Russell, tinha os M's que ficavam em Água Grande, onde eram os outros estúdios. Aí depois o produtor de arte, Álvaro Alves, lembra que ele participou de uma vinheta de fim de ano em que se reproduziram vários M's de fibra. Isso. E foram coloridos e etc. para participar de efeitos cenográficos em estúdio e etc. para fazer uma vinheta de fim de ano, né? Então eram vários M's, eles eram Gremlins, né? Proliferaram. E aí o curioso, essa coisa assim, que vira da história. O curioso foi o seguinte, quando começou o assunto alguém puxou a história do M, né? E quando se puxou a história do M, milagrosamente começaram a surgir informações e fotografias dos M's, né? Então, assim, o Aldir tem foto do lado de um M que ele está no livro, que está no livro. Ferro velho, isso. Num ferro velho, isso. Tá vestido de brechó, adulta, né, perto de seropédica já. O Marcos Weinberg, Weinberg também passou, né? E viu e anunciou para a gente, olha, o M está lá. Exatamente. Aí ele confirmou, disse que também ia fazer uma outra viagem, que ele ia passar mais novo. Isso. E aí eles mandaram para conversar combinando. Enfim, e aí uma outra pessoa que agora, infelizmente, me fala, que foi, chegou a registrar um M numa Kombi de frete. Não foi o Edson de Souza? Não foi o Edson? Tem a gradinha de madeira em volta, né? Eu acho que foi o Edson. Eu acho que foi o Edson. Foi o Edson de Souza, que eu acho que tirou essa foto. Acho que foi o Edson de Souza. Pode ter sido. O Edson, inclusive, tem tiradas sensacionais, né? Ele escreve coisas falando, colocando brincadeiras com nomes de personagens, né? Comparando um com o Aldir, o outro com o Weinberg. Isso. Enfim, e essa história, ela é louca, porque ela começa em 2011 no grupo, e no rastreio que eu fui fazendo, né, ao longo de todas as conversas, ela vai até determinado mês de 2018. Olha que coisa. As pessoas acabam resgatando, voltando, entrando nos comentários de novo, puxando o assunto, até que, lá pelo final da conversa que chega em 2018, alguém, mais de alguém, comenta que o Jorge Delgado, Jorginho Delgado, teria comprado um M. E aí fica um tempo de silêncio e tal, até que lá para as tantas ele mesmo responde, que ele comprou um M, né? Que não necessariamente aquele Master Plus lá do teatro e tal, que ele não tinha onde guardar, que ele pediu para o porteiro dele colocar no sítio, o porteiro morava numa casa com quintal, na Baixada Fluminense, tinha espaço, e parece que esse M enferrujou. Né, no tempo. Inclusive, essa questão do onde, né, se vamos comprar, essa parte é muito legal. Se vamos comprar o M, que aí começa, então vamos comprar, o M é nosso. Rifa! E o Rosa, né, o nosso amigo Rosa, designer, começa a preparar algumas artes, né, com o Rambo, né? Super-Homem. O Super-Homem, o resgate do homem voador, né? E aí começa uma brincadeira, né, em cima disso, que deu um dinamismo incrível para as conversas no grupo. E nessa percepção de quem é que vai, onde que vai nos comprar, que oferta que faz. Aí o M estava no Mercado Livre, aí o M estava no blog, aí começou... Olha, foi uma loucura. E aí uma das perguntas... Primeiro, teve dois momentos relevantes aí. Um é, ok, se comprarmos, onde vamos guardar? Só um detalhe só. Onde vamos guardar? Eu moro numa casa com um quintal grande, e eu falei, posso botar no meu quintal? Atração turística. Notem, né? 2001, Odisseia no Espaço. E o Aldir, que também mora num sítio, né, e que estava na negociação já com o cara,
É. E aí custava 800, mas se desse 600, levava à vista. Enfim, já estava. E aí rolou uma vaquinha Isso. com um questionário. Não, aliás, não rolou uma vaquinha. Rolou uma proposta. Proposta, de vaquinha, isso. com um questionário para todo mundo ir votando, né, ali, com várias perguntas curiosas, né? Tipo assim, ok, acho que devemos comprar a qualquer custo. Ok, não, só se tivermos onde guardar. Não, não devemos guardar, comprar, esse dinheiro jogado fora, o que importa é a memória viva que temos em nossa... E assim, o tempo foi passando e os M's Sumiram. Evaporaram. Voaram, né? Como você colocou no livro. Você colocou no livro, o M voou. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, para poder entender, aquele M, ele vinha na vinheta da Manchete, a vinheta que causa emoção em nós, não é, Raquel? Não Muito, é? A gente causa emoção, aquela vinheta do M voando, passando pelas 5 cidades em que a Manchete tinha... Os 5 pratos que a Manchete tinha. Não eram afiliadas, eram TVs próprias. Então ele passava e terminava no Rio de Janeiro e ele parava em cima do prédio da edifício, TV Manchete. Do lado esquerdo. Só que, quando foram testar e botar lá, ele ia desabar com o prédio. Então teve que botar do lado direito. As pessoas não sabem disso. E aí o Aldir, fazendo a coisa antes, botou ele lá. Fez a coisa de colocar ele lá no... E aí, onde é que era o M? Esse resgate é maravilhosamente contado pela Raquel no livro dos 40 anos de Histórias Vivas da Manchete. Isso é maravilhoso porque mostra como é que as pessoas ficaram envolvidas com a Manchete. Pessoas que já tinham, 12 anos que a Manchete tinha acabado. Não é isso, Raquel? Não é isso, André? 12 anos, 2011. Nós reunimos 300 pessoas no Scala, ali na 13 de maio, do lado do Teatro Municipal, que é do Chico Recarei, para querer, sabe, se ver. E você pode olhar isso no YouTube, tá? A festa dos ex-sobreviventes. Botar o link, né? Festa dos ex-sobreviventes da Manchete. Sabe, você vai ver as pessoas ficarem chorando, emocionadas. Raquel apareceu pela primeira vez em TV e disse, eu nunca vou aparecer em TV. Está aí aparecendo de novo. Está aparecendo de novo. Então, ela fala assim, não, eu não quero não, porque eu sou produtora, não vou aparecer. E aparece a Solange Bastos à entrevista. E aí, é isso para as pessoas poderem entender por que significa tanto para vocês, mas significa muito para todos nós. A Manchete realmente foi uma coisa... E talvez tenha sido, para muita gente, o primeiro emprego significativo. Muita gente foi assim. Foi, não verdade, foi? Você começou na Manchete quando? Em 80? Eu comecei em 86. Aí fui até 88, saí, voltei em 89 e fiquei até 93. Entendeu? E aí, nessas duas fases... Eu fiz o Desafio do Mar, que era um documentário. Esse que você estava contando. Fiz o Viagens às Terras de Portugal, com Capovilla. Que o ônibus capotou. Que a história está aqui. E o Desafio do Mar também está aqui, tá? Exatamente. Essa do Desafio do Mar é sensacional. Conta, por favor, da pousada, de estar na pousada. Como é que foi? Fomos para Fernando de Noronha, né? Eu, deslumbrado, 23 anos. Não só por ser uma viagem a trabalho, como por ser Fernando de Noronha, né? Bom, chegamos lá, a gente chegou num dia, ia começar a gravar no dia seguinte. A equipe toda cansada, porque, enfim, saímos do Rio, Recife, enfim, aquele pula-pula. Né? Chegamos lá cansados, mas eu, com 23 anos, adrenalina, excitado. Aí a equipe foi dormir e eu fiquei ali na pousada do lado de fora, conversando com alguns hóspedes e tal. E aí, de onde é que você vem, de onde é que não vem e tal, o que você faz, o que não faz? Aí, quando chegou a minha vez, eu falei assim, olha, eu sou do Rio de Janeiro, vim aqui fazer um programa para a TV Manchete, chamado Desafio do Mar. Contei a história que a gente estava fazendo primeiro lá. Você falou que veio fazer um programa. Eu contei a história toda. Mas aí tinha umas pessoas que não estavam lá e chegaram depois. Pegaram o bonde andando. Pegaram o bonde andando. Aí, e aí alguém comentou assim, mas como é que é o seu programa? O que você faz? Aí perguntaram, você é garoto de programa? Mas isso pode aqui? Você veio com algum cliente ou a casa oferece? Ou a pousada oferece?
Eu falei, não. Peraí, para É tudo. programa Para de tudo. televisão. Programa de televisão. Eles achavam que ele estava fazendo programa lá, era garoto de programa. 23 entendeu? Era garoto anos, de... né? Mas a sorte que o salário não estava atrasado, né? Se fosse nos tempos Ah, altos é. de salário atrasado da Manchete, arrumava o dinheiro pra fora, né? Exatamente, um extra. Agora, Raquel, pra minha geração, tenho 46 anos, pra minha geração, você falou aí de um programa que sempre que eu falo de Manchete, é o primeiro programa que eu falo, que é o Documento Especial. E aí, pra minha geração e pra minha profissão, isso torna uma referência ainda maior. Para aquelas pessoas que não sabem, não conhecem o que é o Documento Especial, hoje a gente pode mostrar aí nos streams que fazem esses documentários. A gente viu há pouco tempo o documentário da Daniela Pérez, a gente está vendo uma série de documentários nos streams, e o Documento Especial era isso, né? Eram documentários, eram reportagens Documento de verdade. sensacionais, né? Um documento especial que tem, como eu falei, né? Quatro nomes, a primeira geração, né? A primeira versão, direção-geral do Nelson Roiner. Isso. Também com o Aldir Ribeiro, uma equipe brilhante, né? E depois, enfim, houve outras versões, e o Nelson já não estava mais. Isso. Não estava mais na emissora, inclusive, né? Tinha saído. Mas, enfim, o documento especial ele traz algumas características muito importantes assim, para a TV brasileira, né? Porque, primeiro, é uma linguagem cinematográfica, câmera subjetiva, né? Explora uma linguagem documental, a estética, né? Documental. Só explicar uma coisa. Só explicar uma coisa pro pessoal a câmera subjetiva não é aquela que fica em cima da pessoa, é aquela que está por trás, filmando o que está acontecendo, entendeu? É o nosso olhar mesmo. É o nosso olhar. É o nosso olhar que está ali para subjetiva, é isso. Vai lá. Isso. Então, às vezes, aquela câmera que vai entrando pelos corredores, que vai andando pela rua, e você vai vendo como se fosse o seu olhar com você em movimento, né? Isso. Então, o que acontece, e também era uma linguagem que se privilegiava o diretor, repórter, né? O diretor documentarista que estava ali em off, né? Uma linguagem desse profissional em off, né? Uma linguagem documental, tirando essa estética da reportagem do telejornalismo, né? Era puramente documentário, nesse sentido, inclusive com algumas características muito importantes que hoje são muito comuns, mas na época não. Por quê? Porque na época existe uma questão técnica na câmera de televisão, da época principalmente, né? Hoje é tudo muito automatizado, mas na época, você, conforme a luminosidade do lugar, o diretor de fotografia, ou enfim, cinegrafista, o nome que se queira, operador de câmera, ele tinha um botãozinho em que ele ajustava os detalhes, né? Que davam essa possibilidade de iluminância, de como absorção de luz, ou uma escuridão mais meia penumbra, ou só a pino, enfim. Isso tanto em lugar externo quanto em lugar interno, dependia. Enfim, é só para explicar que era o padrão da televisão da época, da produção televisiva da época, era o padrão Globo, né? Com uma estética da perfeição, né? Não podia ter sombra, como eu estou com sombra aqui agora. Sim. Não podia ter a pessoa próxima de uma parede branca, sem muito charme, né? E com a sombra da pessoa na parede, né? Tudo tinha uma luz, contra a luz pegando de lado, que tinha um que iluminava por trás, por baixo, que tinha um outro soft na frente, para dar aquele bafinho de qualidade, ficar tudo bonitinho, sem rugas, sem nada. Então, enfim, esse primor da estética televisiva, né, ela continua, né, ela segue, mas ela é hoje muito mais dramatúrgica, né, do que jornalística. E quem quebra esse padrão no telejornalismo é o documento especial, que traz a linguagem da câmera escondida, né, e da câmera subjetiva para o registro de denúncias, né, de caráter de jornalismo investigativo, de jornalismo de fôlego, né, de processos investigativos de matérias especiais, né, que alcançam com o tempo o próprio Jornal Nacional, que seria impensável, é fantástico, que seria impensável. Inclusive, o repórter que depois fica famoso
como repórter invisível no Fantástico. Eduardo Faustini. Eduardo Faustini era? Eduardo Faustini. Eduardo Faustini. Isso, Eduardo Faustini, exatamente. Celso Lobo também. Então, assim, essa trajetória, né, da linguagem, dessa estética, que é inaugurada e premiada, né, porque o documento foi muito premiado, né, foi um programa que teve uma sucessão de... Ela influencia a estética da televisão brasileira, do telejornalismo brasileiro e a forma como você passa a usar dos recursos televisivos, né, e cinematográficos, do ponto de vista estético, para a captação de conteúdos que passam a ter mais relevância do que a própria estética, a luz e o enquadramento e etc. Então, o conteúdo mais importante do que a aparência, né? Isso em 1989. A gente está falando de 1989. Eu gravava... A gente, você está dando uma aula, Raquel, para muita gente que não conhece televisão. Mas para quem conhece televisão também, você está dando uma aula porque realmente é um negócio fantástico. E tem outra coisa que eu queria destacar. Permissão. Apresentado pelo meu amigo Roberto Maia, com aquela voz fantástica que o Roberto fazia, né, que ele tinha, que tem. Né? E, sabe, de uma forma fantástica. Quer dizer... A Manchete, isso aqui é para deixar bem claro, a Manchete inovou em várias coisas. Porque a gente diz assim, não, inovou com a novela. Não, não foi só com a novela. Inovou com o jornalismo. Não foi só com o jornalismo. Inovou com a produção. Não, não foi só... Programa infantil. Não, programa infantil. É carnaval. E olha só, o documento especial, além dessa questão da estética, como a Raquel muito bem colocou, tem a questão das matérias que muitas vezes eram tabus. Tabus. Então, eu ia entrar nisso. Eu tenho fita... Cara, eu preciso ter um videocassete. Eu tenho fita do documento especial gravado. Até hoje, eu não tenho onde passar porque eu não tenho videocassete. Se eu conseguir alguém que faça conversão, eu tenho... Porque eu sempre gostei de gravar corrida do Ayrton Senna, jogo do Flamengo e documento especial. Eu tenho alguns documentos especiais. Principalmente quando era de sexo. Que é isso que você fala de tabu. Então, assim, eu tenho entrevista da Enoli Lara, que é clássica. A Enoli Lara, eu lembro até hoje, entrevistas dela no documento especial. A Cristina Mortágua, falando que estava sem calcinha no vídeo. Eu lembro de tudo. Eu lembro das falas do documento especial. E o documento especial, anos depois, ele formou até uma geração, que é isso que a gente está conversando aqui. Uma geração, isso que a Raquel está colocando. Porque eu virei jornalista... Porque também eu me inspirei nesse tipo de jornalismo, que não é aquele jornalismo bonitinho, perfeitinho, que você vai ficar aparecendo. Não. O documento especial, a palavra verdade é muito importante. Aí você viu, o repórter não era a estrela era a notícia, eram os personagens que apareciam. Cara, eu nem sabia que você tinha participado do documento especial, então eu estou muito empolgado, porque realmente... É um programa que marcou muito, muito, muito a minha vida. Não é só a sua vida, não, de muita gente que teve marcou. Um dos primeiros, que foi sobre garoto de programa, a audiência foi lá em cima. E não foi você. E não fui eu. Agora, olha só, tem uma história incrível. Eu não participei oficialmente do documento especial, eu não era dessa produção. Mas na época que ele foi lançado, e um pouco depois, eu fazia um programa infantil chamado Cometa Alegria. Mas tinha um amigo meu que já tinha trabalhado comigo no Desafio do Mar, um outro produtor, que estava no documento especial. E ele estava precisando, eu encontrei ele no corredor da Manchete, e ele falou assim, André, eu estou querendo gravar um lugar onde tenha lésbicas, porque eu quero ir lá, não sei o que e tal. Aí eu falei, olha, tem tal lugar assim, porque eu sabia que tinha um bar em Ipanema. Ele, você não quer ir lá comigo, não? Eu falei, vou. Mas assim, por amor à arte, né? Claro. E aí, porque ele queria gravar escondido. É uma matéria que eles estão fazendo para o documento especial. E aí, assim, ele botou uma câmera VHS, que na época era o que tinha, dentro de uma mochila e deixou ela meio aberta, assim, do lado. Era uma coisa grotesca. Mas tosca. Ele falou assim, você vai comigo? Eu digo, vou. Aí marcou comigo de noite, a gente pegou a Kombi da Manchete e foi. E aí, quando eu dei de cara com ele, com essa mochila aparato, né? aberta, eu achei estranho, mas foi. Aí chegamos lá no local, porque era um local de lésbicas, mas não tinha problema homem entrar, enfim, não era restrito, exclusivo, né? Não era restrito. Tá. Aí entramos e aí ele sentou, a gente sentou numa mesa
Elas acharam estranho porque realmente tinha muito mais mulher do que homem. Tudo bem. Aí ele posicionou a mochila em cima da mesa. Eu falei, não vai dar certo aí em cima da mesa. Isso vai dar merda. Aí ele falou, mas como é que a gente pode disfarçar? Aí eu falei assim, não se assuste com o que eu vou fazer. Eu abracei ele. E ele era O garoto grandão. de programa aflorou. Abracei ele e fiquei fazendo. Aí ele, vou te matar, filho da puta. Aí eu falei, não precisa, que você não é meu tipo. É só uma cena aqui. E aí fica, mas assim, não estava assim. Aí a garçonete percebeu que tinha alguma coisa estranha. Ela viu aquela mochila em cima da mesa e falou, olha, eu estou vendo que vocês estão gravando, não pode aqui. Eu falei, deixa eu falar com você. A gente está fazendo uma gravação para o documento especial, mas a gente não vai mostrar o rosto de ninguém. É uma matéria exatamente para mostrar que isso aqui não é um inferno, não é uma coisa horrorosa, é um lugar normal. Normal. Mas a gente não vai, a gente se compromete a não mostrar o rosto de ninguém. Mas enfim, mas não pode. Aí tá bom, a gente acabou de beber o que a gente estava bebendo, foi embora. E não teve matéria, não? Não teve, mas aí Mas não nessa história, né? Agora, história. teve uma história também que você estava em Fernando de Noronha, tá? E você foi nadar. Como é que foi essa? Conta aí. Baía dos Golfinhos, saímos de Traneira, naquela época podia ir na Baía dos Golfinhos. Não tinha problema nadar, entrar barco ali. Nadamos, cheguei lá, gravamos. Mas teve instrução? Não, a gente estava a equipe numa traneira com 2 mergulhadores profissionais de lá, que eram da reserva, enfim. E aí a gente gravou com eles, gravou os golfinhos do barco, né, aquele negócio todo. No final da gravação, o manda-chuva ali dos mergulhadores falou, olha, se vocês quiserem mergulhar, pode mergulhar, não tem problema. Agora, tem que nadar com a mão para trás. Não pode, porque você vai assustar o golfinho. Se você começar a bater muito a água, vai assustar o golfinho. Então, você tem que colocar a mão para trás e vai nadando, batendo o pé, como o nado de golfinho mesmo. Sim. Só que sem abraçado. Põe a mão para trás e vai naquele... Que não tem problema. Agora, eles podem passar do lado de você, mas não encosta neles. Eles vão estar brincando. Tá bom. Alguém quer ir? Eu digo, eu. Sempre. Aí, tá, então faz isso. Você tinha 23 anos? Tinha 23 anos. Tinha 23 nessa época, anos. Foi nessa época. Foi na semana, que a gente passou numa semana. Aí semana? mergulhei. Quando eu mergulhei, eu comecei a escutar aquele acho que não sei, sonar dos golfinhos, aquele assobio deles, né? E era uma feira livre de golfinho ali embaixo. Aí aquilo, me empolguei, né? Aí comecei a nadar, como ele tinha falado, com as mãos para trás. E aí fui. E aí, de repente, começaram a passar de 2 em 2 do meu lado. Eu aqui no meio e de 2 em 2, assim, claro, muito mais rápido do que eu, por razões óbvias. Mas e aí eu vi que eles estavam brincando. E aquela confusão lá embaixo, devia ser golfinhos italianos. Até que, em um determinado momento, eu subi a cabeça, porque eu estava com a cabeça mergulhada ali. Não estava de snorkel, não estava nada, era respiração mesmo. Subi a cabeça, aí vi o barco deste tamaninho lá embaixo, e eu naquela imensidão azul. Aí trancou, né? Aí trancou tudo. Eu falei, cacete. Aí já imaginei que o monstro do Lago Ness ia estar ali, ia me pegar, enfim. Aí falei, bom, tenho que manter a calma e voltar para o barco. Aí voltei, assim, nadando, como se fosse o Aquaman, de volta. Mas foi uma experiência incrível. Isso é muito legal. Agora, quando vocês resolveram fazer esse reencontro, quando vocês resolveram reunir a galera, quando a empresa acaba, a gente tem muito isso, as pessoas não querem, às vezes, ter uma lembrança, às vezes a pessoa não tem lembranças boas. Vocês tiveram muita dificuldade para resgatar as pessoas, porque a gente, na verdade, deve ter tido gente que não quis participar com vocês. Teve muitas dessas histórias, a gente tinha mágoa da Rede Manchete, ou a história foi tão legal que os homens não conseguiram destruir essa história? Não, eu acho que, assim, eu não me lembro de ter... Não, eu me lembro de um que já está lá em cima,
que é o Toledinho. Lembra, Raquel? Lembra? Toledinho disse... Quem? Toledo, Luiz Toledo. Luiz Toledo. Ah, Toledo. Toledo disse assim, eu não vou... Ele começou agora na Covid. Eu não vou lá porque vão estar lá pessoas que acabaram com a Manchete. Eu falei, Toledinho, você que sabe, mas ele não tinha nada contra a Manchete. Entendi. Ele tinha contra pessoas que estavam lá que ele dizia que tinham acabado com a Manchete. Mas, de um modo geral, sabe, todo mundo aderiu, todo mundo foi. O Edson de Souza foi com a máscara do Juscelino Kubitschek, cara, que era o maior amigo do seu Adolfo. Chega lá dizendo, anunciado, a gente, olha, está aqui com a gente o presidente Juscelino Kubitschek. Aí entra ele, pô. Sabe, foi uma festa assim, pô, sabe, fantástica. Pena que a gente não conseguiu nada, porque nós mandamos para Brasília por um colega nosso, que era assessor da presidente, e não conseguimos absolutamente nada. E continua a gente sem receber. Agora, o que espanta é o que o André falou, tem gente pô, que não era nem nascida e fez coisas pela Manchete. A primeira foi Aconteceu, Virou Manchete, que foi um documentário que os meninos da UERJ fizeram, né? Gente, muito bom, aliás. Muito bom. E, olha, eles não tinham noção do que era a Manchete, e eles fizeram isso. E depois, o da Uniswan, em 2018, lembra? Lembro. Eles fizeram também o Família Manchete. Todos eles estão na internet, estão lá no YouTube. Então, o que nos levou a fazer isso... Ainda tem um livro do Elmo Frankfurt. Do Elmo Frankfurt, que é lá de São Paulo, que Aconteceu, Virou Manchete. E aí, meu amigo, ele ia escrever um negócio aqui, mas acabou não dando tempo. Aliás, teve gente que me ligou no dia, uma aqui que foi atrasada foi a dona Raquel, mas entregou, graças a Deus. Me ligou no dia que eu tinha mandado para a gráfica, que eu tinha falado para as pessoas, Santoro, ainda dá para mandar? Não dava, porque eu já tinha um tempo, né? Porque a gente queria fazer o lançamento no dia 5. Né? Vocês foram no lançamento, vocês são colaboradores, está aqui o nome de todos eles. 5 de junho. Exatamente, no 5 de junho, que só que foi com áudio, né? Não foi sem áudio, que nem seu Adolfo, quando foi para o ar. E não tinha Mercúrio retrógrado, graças a Deus também não tinha essa história. Então, trazer essa... Lembra disso, Raquel? Atrasar 2 horas, seu Adolfo disse, não, isso não é nada, isso não é nada. E pá, a Manchete foi para o espaço. Então, o que na realidade é o seguinte, trazer essas histórias aqui não é só excitante para você que está vendo a gente, que gosta da Manchete, é para nós também, é um motivo de alegria, porque foi um lugar que a gente trabalhou e que eu trabalhei na Bandeirantes, na TV Nacional, na Bandeirantes, no SBT, onde eu fui diretor do SBT Repórter, na Manchete e na Globosat, eu fui o primeiro apresentador da Globosat. O melhor ambiente que eu trabalhei foi aqui, ó, Rede Manchete. Eu não tenho dúvida disso. Foi o melhor ambiente que eu trabalhei. Eu não posso dizer que foi, pô, sabe, aquele que eu ganhei mais dinheiro. O que eu ganhei mais dinheiro foi no SBT. Mas esse da Rede Manchete foi o melhor, porque realmente a gente se tratava, né? A gente se curtia. Foi isso que o André falou. O cara passa e diz, olha, eu estou precisando fazer uma matéria lá na boate de lésbica. Ah, eu vou com você. Pô, cara, isso é inimaginável hoje. Inimaginável. É inimaginável. E as pessoas se tratavam assim, a gente se ajudava, porque a gente tinha uma direção comum. Qual era a direção comum? Fazer da Manchete uma grande televisão. E ela foi. Uma empresa... você está falando muito de empresa, porque o que faz a empresa são as pessoas, né? Sim. Então, a dificuldade, isso de um parceiro do outro, inclusive você falou um negócio que eu já não gostei muito, que o melhor ambiente que você trabalhou foi na Manchete. Mas você não está gostando muito daqui, não? Do ambiente da gente aqui? Tá aqui não é TV, aqui é podcast. O melhor podcast que eu já estive é esse aqui. Moleque! E assim, e também para homenagear a Raquel, a ideia da gente fazer esse podcast, que na verdade é contar a história, surgiu porque eu falei com o Santoro. Eu falei, pô, tem que atualizar com mais histórias do livro. Para ontem. E aí a gente começou a pensar e veio logo a história do podcast, porque o que a gente quer fazer aqui nada mais é do que um documento especial da Manchete, é um documento muito especial, esses papos nossos serem um documento muito especial, onde eu tenho a honra de, como espectador e como apaixonado pela Rede Manchete, passar a minha visão, que talvez vocês não tenham a percepção, e eu falei isso para o Santoro e falo isso para vocês dois, vocês talvez não tenham a percepção da importância que era e que foi e que é a Rede Manchete para a nossa vida. Não apenas para quem é jornalista, mas para quem é público, para quem eu particularmente, eu nasci, sou criado na Estrada da Água Grande.
Então, assim, a Manchete fazia lado. parte da minha vida. Sim. Eu passava todo dia em frente à Manchete, onde era gravado o Milkshake, onde era gravado toda... Então, assim, mas eu tenho certeza que pra quem mora na Zona Sul, que passa por aquele prédio e olha ali, não tem... Pelo menos quem assistiu a Rede Manchete, não tem um momento que a pessoa não chegue, olhe ali aquele prédio e dê aquele arrepiozinho, e que dê aquela emoção, que lembre alguma história da Manchete. Porque a Manchete é inesquecível, realmente. Foi muito difícil para mim. Quando teve a primeira greve, eu passei com o meu carro importado. Imagina, paro no sinal, ali no sinal da Silveira Martins com a Praia do Flamengo, e vem pessoas que trabalhavam comigo e vêm pedir um dinheiro. Nossa. Gente, é um negócio assim, sabe? Eu tirei o que tinha no bolso, dei para eles e falei, vamos lá, gente, vamos lá. Saí dali, saí chorando, sem eles perceberem, e saí chorando. Sabe? Porque realmente a Manchete foi uma coisa muito marcante na nossa vida, né? Outra coisa que eu só queria dizer é o seguinte, a Manchete é tão marcante que os golfinhos estão aí toda hora falando contigo. Piu, piu, tio, tio. Estão o tempo todo aí, mas piu, 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 mano. Estão até agora, tá vendo? Agora, Raquel, depois da Rede Manchete, como é que foi o teu caminho? Depois da Rede Manchete, qual foi o meu caminho? Então, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Bom, eu estava já no Câmera Manchete, foi o último programa que eu participei, né, dos programas de grade, né, da Rede Manchete, eu até não tinha citado antes, mas foi o último programa que eu participei, sob a direção da Claudinha Carvalho, e a gente estava numa fase difícil, a gente estava 3 meses sem receber salário. Meu Deus do céu. Estava muito difícil. E aí, aquela coisa, tempos áureos da TV brasileira, né? A gente viveu essa era de ouro, né? Maravilhosa. Graças a Deus. Eu dei 3 e dei a sorte de ter uma possibilidade de caminho para mim na Globosat. E aí eu fui para o Canal Brasil, passei por uma seleção, né? Referendada por alguns colegas de longa data na carreira, como o próprio André, que está aqui, a quem eu sempre agradeço por ter corroborado esse caminho, e mais o Olívio Petit, e mais o Renatinho Alhadas, né, que eram todos colegas que estavam dentro da Globosat, né, muito curioso, porque a gente andava na Globosat e parecia que a gente estava na Manchete. Na Manchete, mesmo. Era tudo, era técnica, era tudo. O início da Globosat foi o início da Globosat foi... Depois de coordenadora do Canal Brasil, né, na época estava inaugurando o Canal Brasil, em 1998, foi quando ele entrou lá. Eu fiquei lá 1 ano, e aí eu tive uma outra proposta e pedi demissão de lá e fui para essa outra proposta para dirigir o departamento de marketing do Grupo Estaçar, que incluía as faculdades e o Hotel Le Canton e outras empresas do grupo. E depois disso eu abri a minha própria agência de comunicação para continuar prestando serviço no mercado em geral. E continuei prestando serviço, inclusive, para a Globosat, né? Para o Multishow, muitas coisas, né? Participei como co-diretora, assistente de direção, outras, tipo o Prêmio Multishow, né? E outros eventos musicais como esse. Rock in Rio eu já tinha feito também para DirecTV. Caraca, hein? E antes da Manchete, eu tinha participado da TV Rio com Walter Clark e João Moredo, que eram 2 lendas, né, incríveis. Sim. Uma experiência fabulosa trabalhar diretamente com eles dois. Eu ainda era uma guria de calças, assim, com 19 anos na faculdade, mas ainda era diretora de programa, né? Eu comecei muito prodígio, assim. E depois da TV Rio, eu acabei indo para o Tocantins com o grupo, implantei o telejornalismo local lá, que não tinha, né? O estado do Tocantins tinha acabado de ser criado com a Constituição, e aí participei disso. Então foram 3 emissoras que eu participei da fundação da equipe, né? De fundação, né? Juntando com o Canal Brasil. E aí depois eu fui para essa experiência de estágio, e depois a minha experiência com a minha própria agência, mas na verdade uma formalidade para eu poder seguir no mercado com as coisas que eu já fazia, né? Também com comunicação institucional, e a comunicação institucional que me levou para a propaganda política. Então eu trabalhei com isso muitos anos, e até hoje ainda trabalho, né? Porque os amigos ainda me chamam, né? Existem os freelas,
temas que ficam esporádicos por uma razão ou outra, incluindo o nosso tempo de experiência, né? Mas entrou o magistério e o direito e outras coisas que eu fui agregando, né? Arqueologia, eu gosto de estudar. Então eu acho que isso aí, Raquel, desculpa te interromper. Também. Eu acho que isso, Né? eu acho que isso aí é que foi o teu, vai ser o teu auge, sabia? Você nasceu para ser professora universitária. Você nasceu para ser, porque a aula que você deu ainda há pouco aqui sobre como acontecia é exatamente isso. Porque eu sei porque eu sou professor, né, querida? Eu fui professor de química há muitos anos. Então, você tem a alma do professor, entendeu? Você tem a alma do professor. E você explicou de uma forma, a didática, entendeu? De você colocar a coisa. Eu acho que esse é o teu auge, entendeu? De ser professor universitário. Quer dizer, tudo isso que você aprendeu na vida, junto com o que aprendeu na Manchete, que valeu por dobro do que aconteceu, entendeu? Hoje você vai utilizar como professor universitário. Não tenho dúvida disso. André, agora, é diretor de teatro, é cineasta. Tudo isso veio de onde? TV Manchete. TV Manchete, pô, a maioria foi... Os documentários que eu faço, isso. Eu sempre faço pensando no Capovilla. No Capovilla, entendeu? E tudo isso aí é um somatório de coisas, porque quando a gente diz assim, porque isso aconteceu, por quê? Aconteceu para você aprender alguma coisa, para você utilizar no futuro. Não tem jeito, gente. Sempre é assim. Propósito, né? Propósito. Eu me lembro que eu entrei na televisão, eu era professor, então eu botei o pé, eu disse, um dia eu estou entrando, outro dia eu vou sair. Então eu tenho que aprender tudo sobre isso aí para um dia ser mais... Eu me lembro que Marcos Rummel, vocês lembram do Marquinhos Rummel? Ele falava assim, Santoro, você é o único diferente entre nós apresentadores, âncoras, né? Eu não estava mais na Manchete, eu estava na Globosat, ele estava na Globo, e ele disse para mim, o dia que eu saí da Globo, eu estou com uma mão na frente e outra atrás. E aconteceu com ele, porque depois ele foi para a Bandeirantes, sabe, aí foi, depois da Bandeirantes ele foi para a Record e está em São Paulo muito bem, graças a Deus, Marquinhos é uma pessoa sensacional. Mas ele falava, você sabe tudo do que a gente faz. Então, eu aprendi a dirigir, eu aprendi o que era filmar, a luz, sabe, o enquadramento, o áudio, sabe? Eu aprendi a editar. Quando eu cheguei no SBT Repórter, foi para ser editor. Fui para ser editor e eu aprendi, sabe, as coisas que eu tinha aprendido na Manchete, utilizei lá. É uma escola, porque assim, eu quando saí da Manchete, eu fui para o Sesc, me chamaram para ir para o Sesc para profissionalizar o departamento de vídeo do Sesc Nacional. Sim. O Sesc Nacional deveria ser em Brasília, mas é no Rio. Enfim. Era do seu Antônio, o presidente. Exatamente. E aí, lá, eu tinha que fazer... eu tinha que escrever, fazer o roteiro, produzir, fazer câmera, editar, era um one-man show. Então, eu só conseguia fazer isso porque eu tinha... Aprendido lá atrás. Exatamente. Entendeu? Porque como eles eles faziam os vídeos até então em VHS. Isso. Então eu cheguei lá, eu já cheguei com beta, que era a novidade na época. Betacam. E aí eu fazia os roteiros, entrava em contato com as áreas para saber o que eles queriam, entendia, fazia o roteiro, ia lá para o Sesc Brasília, Sesc não sei o quê, fui para o Delta do Parnaíba, gravei fazendo a câmera. Aliás, foi uma história engraçada que eu queria... No roteiro que eu escrevi, Delta do Parnaíba, tinha que ter cena aérea. Claro. Aí falaram, não, você vai ter um helicóptero ou um monomotor. Isso não tem problema. Tá bom. Aí no dia que eu cheguei lá, a gente foi no dia seguinte foi para o aeroporto, eu falei, bom, vai ser um helicóptero ou um monomotor? Não, sabe o que é? Veja bem. Era. O que era? Era um ultraleve. Eles me deram um ultraleve. Eu com uma câmera de 15 quilos, assim, no ultraleve, o cinto de segurança é um barbante. E aí e não tinha, assim, a respiração que era para segurar. Para não tremer a imagem. Então foi uma loucura. Mas tudo isso por quê? Porque, tudo bem, eu não tinha feito câmera na Manchete, mas eu sabia. Sabia como era. Você passou um mês lá em Portugal, pô? Passei um mês em Portugal, enfim. Você vai aprendendo. A gente vai aprendendo, E hoje fazer televisão, fazer tudo, fica tudo muito mais fácil. Talvez por isso, por essa facilidade, o conteúdo talvez esteja menos importante. Porque assim, o que muito me incomoda hoje no jornalismo, primeiro, no jornalismo que a Manchete fazia, de ouvir todos os lados, é muito importante, é fundamental. Uma outra coisa também
que aí, nesse jornalismo que a Raquel participou, que vocês participaram, onde o repórter, ele não é o astro da matéria, é a notícia, né? É a notícia. São os personagens. E hoje a gente vê muito repórter astro, né? Que ele tem que aparecer mais do que a notícia. Certo. Ele tem, o que é uma coisa que na Manchete talvez isso não tivesse espaço, né? Não. Olha, eu não tenho como agradecer Raquelzinha, André Auler, vocês terem aparecido aqui para a gente bater esse papo, sabe? Muito legal, muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de conhecer essas histórias, né? Essas aulas que vocês deram das coisas que aconteciam lá na Manchete. Eu não tenho como... Raquel, um beijo bem carinhoso, tá? Muito obrigado por tudo. Vou interromper aqui, Raquel. Ele fez isso, é tudo, mas olha só, o convite para você conhecer a nossa casa tá de pé. A gente quer te receber aqui, tomar um café. Ele fala que é um café aguado, mas é de coração, é feito com carinho. Então vem falar com a gente aqui, dá um abraço. A gente quer contar mais histórias. A gente aqui, o nosso papo aqui tem que contar olho no olho também, com arrepio, com cheiro, com abraço. Então vai ser um prazer receber você na nossa casa. Quando estiver no Rio, passa aqui para tomar um café com a gente, para a gente bater mais um papo. Sabe como é que é o nome da rua que existe aqui? O nome? José Wilker. Acredita nisso? O nome da rua é José Wilker. Estamos na rua José Wilker. Tudo a ver. Tudo a ver. André Auler, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Vocês todos fazerem essa coisa. O livro está aí para quem quiser, sabe? E vamos voltar com mais histórias. Tem mais histórias para vir por aí. E você que não está inscrito ainda no canal, não sei o que você está esperando. Se inscreva no canal. Tem que inscrever lá no YouTube também, seguir a gente no YouTube, Memória Rede Manchete. Manda no grupo da família, compartilha, fala bem, fala mal, o importante é engajar. Vai lá no comentário, vai no e-mail e manda pra gente o que você gostaria de relembrar da Rede Manchete, qual o personagem, qual a matéria que te marcou. Eu tô pensando aqui já em fazer uns quadros, da gente usar algumas imagens, algumas reportagens marcantes e a gente de repente tentar, loucura que eu pensei aqui e tô pra te falar isso. De repente a gente resgatar algum personagem que apareceu e bater um papo como a gente está batendo com a Raquel. Sim. De algum personagem, alguém que teve a vida impactada, o pessoal que está de fora, seus amigos que estão de fora também, que não estão no Rio, que quiserem participar também, acho que a gente vai chamar muita gente. Sim, a gente começou com chave de ouro, mais uma vez, nosso segundo episódio hoje. Eu, sem palavras para agradecer o prazer de vocês deixarem que eu participe dessa história com vocês, é impagável. Gente, até a próxima e fique com a gente. Até.